que a defesa do Flamengo é muito melhor do que a defesa dos Flamengos de 2022, 2019, os Flamengos que fizeram e tal, porque esse time tem uma capacidade de morder e de controlar que aqueles não tinham. E ainda tem individualmente o Samulino, o Plata e o Saul, e jogadores que estão chegando, que podem matar o jogo mais do que estão matando. Falta isso. Acho que todo mundo entendeu. E quando todo mundo entende, porque o Flamengo chegou a um momento logo depois da Copa do Mundo, que se ganhava de pouco, parecia que ele tinha perdido. Exatamente. Você vê assim, e agora acho que todo mundo entendeu. Tem muito a ver com o perfil do torcedor. Acho que agora entenderam. Falaram, pô, de vez em quando esse time vai controlar e só vai ganhar, e de vez em quando, quando deixarem, ele vai passar por cima do adversário. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver as últimas novidades, tudo que a imprensa está falando sobre a grande vitória do Mengão no último jogo. O Flamengo venceu o Juventude, né, 2-0 fora o baile, um partidaço do Mengão. E a mídia ali está analisando, né, porque o Flamengo venceu com muita facilidade, um certo espanto, porque rompeu um tabu de quase 30 anos sem vencer o Juventude fora de casa. E assim, o Mengão vai muito bem em busca desse título que é tão aguardado, né? Venceu o Brasileirão, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver os elogios da imprensa sobre o nosso Flamengo. E o link do TNT Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Como você tem 38 rodadas, extremamente regular. Mas é um jogo onde você enxerga todos os padrões de jogo desse time. Como é um time capaz de controlar muito o adversário. O Flamengo não foi brilhante, não foi um Flamengo com volume ofensivo, aquela intensidade maluca, um monte de finalização, não. Mas foi um time que soube controlar o jogo. A gente estava fazendo o arquibancada, muita gente tem que matar o jogo logo, esse jogo tá com cara do Flamengo tomar um empate. Em momento nenhum o Juventude demonstrou alguma questão que ia empatar o jogo, o Grêmio também. O jogo foi controladíssimo. O Grêmio muito também. bom. Contra o Grêmio? Foi O Grêmio foi igualzinho. O Grêmio chegou uma vez gerou o pênalti e empatou. Mas é o jogo. Não. Então, mas é que eu acho que quem estava falando isso no arquibancada tinha razão. O Flamengo contra o Ceará abriu 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o Ceará até foi melhor que o Flamengo, né? E aí empatou, poderia até ter virado. O Mugni mandou bola na trave. Mas pra mim tem uma diferença. Quanto o Grêmio, de fato, foi mais parecido com o Juventude. O Juventude não teve nenhuma chance clara. Sim. O Grêmio também não, mas o Grêmio conseguiu um pênalti e empatou o jogo. Então, né? mas eu acho que o medo do torcedor era justificado. Sim. Pra mim, o grande ponto desse Flamengo, por mais que a gente fale de um time com uma capacidade técnica gigante, que busca... por que o Flamengo paga o que paga no Samuel Lino? Traz o Saul. Pela capacidade desses jogadores jogarem o que eles jogam com a bola. São jogadores tecnicamente acima da média. O Flamengo investe esse tanto de grana porque esses jogadores tecnicamente produzem muito e com bola são jogadores que acrescentam. Só que o mais louco é que, pra mim, o grande mérito desse Flamengo é o que esses jogadores estão fazendo sem a bola. Porque esse controle do Flamengo... ele tá totalmente impactado com a capacidade de pressionar a bola depois que você perde. O Flamengo ontem, ele não dá chance pro Juventude, não é porque ele tava massacrando, é porque quando ele não tinha a bola, ele fazia de tudo rapidamente para ter a bola de novo. O Flamengo terminou com mais de 70% de posse de bola. Abrindo o placar no primeiro tempo, 74. Que automaticamente o adversário sai um pouco mais pro jogo. E isso, para mim, é um grande mérito do Felipe Luiz, porque culturalmente, times mais técnicos, eles tendem a ser, eu não vou usar a palavra preguiçoso, acho que é muito, mas eles tendem a ser mais acomodados sem a bola. E esse Flamengo vive isso há muito tempo, de ter muito jogador grande, muito jogador técnico, e poucos treinadores conseguiram por um tempo muito grande tirar isso dos jogadores, essa competitividade, essa fome de recuperar a bola muito rápido. Então assim, a gente tá falando de um time que tomou 10 gols em 23 jogos, gente. E pensando em pontos corridos, não tem como. Uma defesa forte em pontos corridos te garante pelo menos estar na briga. Ponto. E esse Flamengo, ele é o que eu tô falando, um time que você E se não mudar esse padrão, vai chegar forte também no mata-mata, né? Sim. Porque se no mata-mata você não sofre gol, você tem meio caminho andado. E esse time que você montou pela qualidade com bola, é um time que tem uma qualidade gigante sem bola. E isso é muito mérito, isso é muito... Quando ele faz o que ele faz com o Pedro, de verdade, o que aconteceu com o Pedro e a fala do Felipe Luiz, ela foi além do Pedro. Ela fortaleceu a cultura de treinamento,
de cultura de jogo que ele quer pregar dentro do Flamengo. Muita gente fala, o Felipe Luiz não tem nada a ver com o Simeone, em termos de jogo, em termos de olhar, em modelo. Eu concordo que tem muitas coisas diferentes, mas eu tenho certeza que essa questão da cultura de treino, do inegociável, do ser competitivo, do brigar, do ser intenso a todo custo... Eu acho que tem muito de Simeone. Isso é muito Simeone. Acho que tem muito de Simeone. O Flamengo não é pensado a partir da defesa. Por exemplo, acho que o Palmeiras é. O Palmeiras, historicamente, do Abel, é pensado como que a gente vai anular o adversário e a partir daqui como que a gente vai jogar. Até acho que as últimas contratações são para mudar um pouco o perfil disso, para ser um time mais futeboleiro, um time mais de bola no pé. Mas o Flamengo é isso. Por que a gente não vai ter um atacante que tem uma média de gols como o Pedro tem? Porque o outro que vai jogar vai pressionar o adversário de uma forma que isso não vai estourar na defesa, que isso não vai chegar lá atrás. Isso é 100% Simeone. Sim. Outra coisa é que seja um time capaz de ter 70% de posse de bola, porque ele não é o Simeone. Ele é o Simeone e mais o Felipe Luiz, e mais as coisas dele, e mais o que é um cara que sempre também gostou, e a gente vê pelas palavras dele, ele sempre admirou o outro lado. Você vê como que o Felipe Luiz fala sobre o time do Guardiola, como que ele fala sobre Messi, que sempre foram os adversários dele, ele sempre viu alguma coisa no outro lado, só que ele também bebeu de uma água do Simeone ali, que a defesa do Flamengo é muito melhor do que a defesa dos Flamengos de 2022, 2019, os Flamengos que fizeram e tal, porque esse time tem uma capacidade de morder e de controlar que aqueles não tinham. E ainda tem individualmente o Samulino, o Plata e o Saul e jogadores que estão chegando que podem matar o jogo mais do que estão matando. Falta isso. O Flamengo precisa matar os jogos mais cedo. E você consegue ser consistente defensivamente tendo Jorginho e Saul como dupla de volantes. Aí vai do que você falou, da questão dos atacantes serem muito participativos na questão sem bola. Porque assim, se você for ver, nenhum dos dois volantes são jogadores de pegada. Né? Acho que tá muito claro que eu acho que um paralelo que a gente tem que fazer, e que aí a diferença se dá claramente pelo nível individual dos jogadores, é o Corinthians do Tite de 2012. Né? O Corinthians do Tite se defendia com a bola. Sim. E ele não tinha jogadores de um nível de desequilíbrio como tem o Flamengo, né? Por exemplo, o Jorge Henrique era um super trabalhador, mas não tinha recursos que tem outros jogadores. Acho que o próprio Emerson Sheik, que tinha um pouquinho mais de qualidade, mas... não é o Lino. Hã? Não é o Lino. Não é um Lino, não é um Pedro, né? Então, assim... mas acho que está muito claro que o Flamengo foi construído a partir de se defender com a bola. Toda vez que o Flamengo... E nessas quedas de segundo tempo o Flamengo perde a capacidade de ficar com a bola, ele vira um time fácil de ser alvejado. Por quê? Porque os volantes são Saul e Jorginho, ou Jorginho e Alan. Que pegador que tem ali? Não tem. E o time é feito para não ter. O Pulgar talvez seja o mais e não mesmo é o assim não é. Mesmo assim não é. O Pulgar seria segundo em vários times. Sim. Então, assim, acho que está sendo feito isso. Tem uma questão que me preocupa, é justamente isso. Quando, em alguns momentos, e agora vai vir uma batida absurda, os próximos 5 jogos do Flamengo são Vasco, clássico. Estudiantes, né? Então, exatamente. Estudiantes, Vasco, Estudiantes, Corinthians fora e Cruzeiro no Maracanã. São 5 jogos dificílimos, pô. Sim. E você manter a corda esticada, porque o Flamengo tem que ganhar todos esses jogos. Talvez ele possa jogar pelo empate na Argentina se fizer o resultado no Maracanã. Mas são 5 jogos que você vai ter que entrar para ganhar. Porque o Palmeiras... Voltou a jogar bem. Bem, Palmeiras. Então, assim, a dúvida é justamente isso. 5 jogos que ele vai ter que esticar a corda absurdamente, o quanto esse time vai se desgastar para continuar mantendo esse se defender com bola. Mas que estágio, esse é um ponto importante. Que estágio que chega esse Flamengo? Porque quando o Flamengo começa a temporada e as contratações, a gente fala, esse time com o tempo ele vai entregar muita coisa, ainda mais depois da janela de meio de ano que fez também. Que estágio que chega esse Flamengo para essa sequência? Obviamente, o jogo mais importante tendo o Estudiantes na Libertadores. E depois do Cruzeiro é Bahia fora, que é outro jogo difícil. Também. Qual que é o estágio que chega dentro daquilo que a gente projetava, dentro daquilo que a gente imaginava? Eu acho chega que acima? chega no momento que jogadores e torcedores melhor entenderam o que esse Flamengo é. E não esperam mais que o time vá ganhar de 5-0 de todo mundo, mas que sabem que eles vão ver o jogo sem sofrer tanto. Acho que os jogadores entenderam isso. O Flamengo não me parece que está quinta marcha, estourando o motor e que está fazendo o máximo que pode. Ele está indo numa velocidade constante e boa. É que no meio do caminho tem goleadas, né? Ganhou de 4, ganhou de 5, ganhou de 6 e ganhou de 8. Então, assim, no meio do caminho tem ali uns... Como se fosse um
E tem um um empate gráfico, tem umas subidas Sim, ali, né? mas Mas ele a tendência Ele é é... sempre constante, mas quando o adversário abaixa o braço, ele é capaz de ir e de machacar o adversário até ele não aguentar mais. Então, eu acho que todo mundo entendeu. E quando todo mundo entende, porque o Flamengo chegou a um momento logo depois da Copa do Mundo, que se ganhava de pouco, parecia que ele tinha perdido. Exatamente. Você vê assim, e agora acho que todo mundo que tem entendeu. muito a ver com o perfil do torcedor. Acho que agora entenderam. Falaram, pô, de vez em quando esse time vai controlar e só vai ganhar, e de vez em quando deixarem, ele vai passar por cima do adversário. E a médio e longo prazo, eu acho que essa toada é a mais saudável que tem. Do jogo de É a ontem. mais consistente. Eu falei isso aqui O algumas espírito vezes. do jogo de ontem, você disse? Pra mim, porque, total. Pra mim, porque total. assim, cara, mesmo, a questão é a seguinte, mesmo quando o Flamengo goleia por muito ou tropeça pro Grêmio, você consegue enxergar o padrão de jogo. Sim, com Você certeza. consegue enxergar o time Com fazendo certeza. o que tem que ser feito. O que ele é treinado pra fazer. A identidade tá ali. É óbvio que vai ter dia que numa bola o Grêmio vai chegar e vai... Tem vários Entendeu? empates que foram assim. O empate com o Inter na primeira rodada do campeonato é exatamente isso. Sim. O que falta, talvez, o empate seja... o empate com o Vasco, que foi 0-0 no primeiro turno, exatamente isso. O Flamengo jogou o jogo dele e não conseguiu fazer o gol. Beleza. O que eu acho que talvez falte é, de vez em quando, um pouco mais de nocaute. Sim. Tá controlando. Mata logo isso daqui e depois vamos descansar Principalmente e em controlar melhor. mata-mata isso. Porque para É Campeonato isso. Brasileiro, nessa pegada você vai embora. Um jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi é pra todo mundo. Por mais que o Juventude vai brigar, é pra todo mundo suar sangue pra ganhar. É chato. E o Flamengo vai lá e faz um jogo que o que mais desgasta ele é ter que descer em Porto Alegre, pegar um ônibus e ir pra Caxias. Nem sei se tem voo pra Caxias. E depois voltar. A viagem é o que mais desgasta. Tem voo, né? Só que o aeroporto quase nunca está liberado por razões climáticas. É isso. Então, o Flamengo vai fazer um jogo que pra todo mundo é muito difícil e que ele não se desgasta tanto nesse jogo. A questão é que no mata-mata, se você tá ganhando de 1-0 e controlando, e vem um escanteio, e vem não sei o quê, e uma bola desvia, isso pode te penalizar. A mão do Ayrton Lucas contra o Grêmio. Contra o Atlético na Copa do Brasil, sai jogando mal. Aí o Wallace, né, o garoto? O Wallace. O Wallace perde um gol sem goleiro. Então, se mata antes, se é consistente e também é um time de um soco muito forte, aliás, aí é um time de eliminação é uma mata-mata das também. coisas mais nonsense que teve no Brasil esse ano, né? O nível do Atlético e o nível do Flamengo, o Flamengo ter caído pro Atlético no mata-mata. Tem dois jogos. É o puro Tem dois jogos, não um jogo. É o puro suco de mata-mata, cara. Sendo que É o ficou- puro suco ficou do, 1-1, né? do como você perde como você não tem muito. Num esporte que você não tem controle no mata-mata, você. Mas foi o que o Beckler falou. O jogo do Maracanã era um 0-0 clássico, que Cara, o Flamengo errou Uma saída de bola, aí depois erra um E gol nessa do outro jogo. questão até de cultura, de caráter de elenco que o Felipe tem moldado, me chamou muito a atenção ontem, primeiro, a atuação de Saul Niguez. Assim, absurdo. Impressionante. Que ele jogou de bola foi ontem. Mais do que a atuação, vou falar da atuação, foi a fala dele falando, eu peguei 2 voos, descansei 40 minutos e fui pro jogo. Obrigado, Felipe Luiz, por ter deixado eu dormir com a minha família, porque o filho dele nasceu no Rio de Janeiro. Acho que é o 3º filho dele. Nasceu o 3º filho dele. Então, assim, gente, vamos lá. A gente estaria discutindo aqui se o Saul não fosse pra esse jogo porque o filho dele nasceu um dia antes. Acho que, mano, qualquer pessoa que tem um mínimo de senso de humanitário, muita gente não tem, ia achar que tá tudo bem, pô, nasceu o filho dele. Inclusive tem Esse aquele jogador, corte, esse tem jogador corte fez maravilhoso esse lá jogador, do treinador de basquete, já Sim, viram? então. Que é maravilhoso. Esse já sei jogador, que é isso. do tamanho que não é inserido na nossa cultura. Esse jogador fez questão de pegar um voo, ir lá pra Caxias, com toda a dificuldade que a gente falou, jogar um jogo que é antes de um jogo de Libertadores pro Flamengo no ano, e ele teve a atuação que ele teve, cara. Assim, o que ele jogou de bola ontem foi absurdo. Ritmo, a bola toda hora carimbava nele, toda hora. Não tinha o Jorginho. E ele não tinha o Jorginho. O Alan fez um bom jogo também. Eu acho que o Alan foi bem. Mas Mas assim, é que ele fez o papel do Jorginho. É isso. Que, teoricamente, quem faria essa carimbada seria o Jorginho. Então. E, cara, sabe, fazendo o time jogar. E assim, conforme fisicamente ele tá crescendo. É um Flamengo que chega num patamar, né, num nível onde a torcida realmente entende. Essa análise aí feita pelo Beckler e pelo VSR, né, eu acho que ela é muito precisa, porque lembra que quando o Flamengo voltou do Mundial em específico, ganhava mesmo por um placar mais apertado, 1-0, um jogo difícil, a torcida reclamava. Tanto é que se criou, né, entre os adversários o resultado, empatei com o Flamengo, não perdi pro Flamengo.
Ah, perdi só de 1-0 pro Flamengo, então assim, tá bom. Fizemos um grande jogo, perdemos de pouco. Então, consequentemente, após esse período, né, chegou o Saúl, o Carrascal também tá tentando entrar no nível ali aceitável, o próprio Emerson Royal fez o gol nesse jogo aí, consequentemente é um Flamengo que vai se acertando, a torcida vai entendendo até onde o Flamengo pode chegar, o que pode entregar, que o importante às vezes é vencer por 1-0, muito obrigado, 3 pontos, vamos, que no final dá para conseguir esse título. Então, consequentemente, é um time que vai se ajustando, chegando numa fase muito boa ali da Libertadores e, consequentemente, fazendo grandes partidas, como foi essa que vocês estão acompanhando aí na tela. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, tem muito mais análises da imprensa, rasgando elogios ao time do Felipe Luiz. Daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos. Valeu!